turma! A nossa aula de hoje vai ser a continuação da aula de quarta-feira sobre dinâmica. Na aula de quarta-feira nós falamos da primeira lei de Newton e hoje nós vamos falar da segunda lei de Newton, certo? A segunda lei de Newton diz o seguinte: a resultante das forças que agem sobre um corpo de massa constante se dá pelo produto dessa mesma massa pela aceleração resultante. Então, diz o quê? Que as forças resultantes, aqui FR é força resultante, que é igual à massa dos corpos vezes a aceleração que é colocada sobre esses corpos. Então, nós vamos observar o seguinte, vamos ver novamente o que é as medidas de massa. Então, as medidas de massa, elas são usadas para medir a quantidade de matéria que um corpo qualquer possui. O quilograma é a unidade de medida padrão no Sistema Internacional para a Massa. Isso nós já vimos lá em unidade de medida. Então, a massa de um corpo é a medida constante em qualquer lugar do universo. No dia a dia, nós utilizamos com frequência o termo peso. Mas existe uma grande diferença entre peso e massa. Olha só que diferença é essa. Massa. A massa é a quantidade de matéria existente em um corpo, medida constante em qualquer lugar. Essa medida não muda, a massa não muda. O peso é definido pela gravidade e a força de atração de um corpo qualquer para o centro da Terra, sendo, portanto, diferente dependendo do local onde este corpo esteja. Nós temos o costume de subir numa balança e dizer, eu vou ver qual é o meu peso. Isso é errado. Por quê? Porque você, na realidade, vai ver qual é a massa que o seu corpo tem. Se você fosse ver qual era o seu peso, você tinha que levar em consideração a gravidade da Terra, que é 9,8. A gente pode arredondar para 10. Dessa forma, se você é uma pessoa que tem massa de 50 quilogramas, se você disser que seu peso é 50 quilogramas, não é verdade, porque você vai ter que multiplicar esses 50, que é a sua massa, pela gravidade da Terra, 9,4. Ou 9,8, a gente pode arredondar para 10. Então, ficaria 50 vezes 10, ok? Então, isso seria o seu peso. Então, o correto é dizermos que 50 é a nossa massa. Vamos ver aqui esse vídeo, aonde ele vai mostrar a diferença de uma pessoa, certo? Em diferentes planetas com diferentes gravidades para cada planeta. Então, a massa dela vai continuar a mesma, mas o peso dela vai mudar de acordo com o planeta em que ela estiver. Você provavelmente já estudou a fórmula da força nas aulas de física, na qual F é a força, M é a massa e A é a aceleração. Nós podemos usar essa fórmula para saber qual seria a força do impacto de um corpo com outro, como um carro colidindo com uma parede, por exemplo. Semelhante a essa, temos a fórmula P igual a M vezes G, na qual P é igual ao peso, M é a massa e G é a aceleração da gravidade. Essa fórmula pode ser usada para sabermos o peso de algum corpo sobre determinada força de gravidade. E o peso que nos referimos aqui é medido em newtons. O que é medido em quilogramas é a massa do corpo. Graças a isso, poderemos saber quanto pesaria um corpo em outros planetas. Tomemos o clássico exemplo de uma pessoa adulta que pesa 70 quilos. Na Terra, essa pessoa pesaria 686 newtons, visto que a aceleração de gravidade da Terra é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Partindo desse exemplo, poderemos saber quanto essa pessoa pesaria em outros planetas. Em Mercúrio, ela pesaria 259 newtons, uma vez que a aceleração da gravidade do planeta é de 3,7 metros por segundo ao quadrado. Em Vênus, onde a gravidade é de 8,8 metros por segundo ao quadrado, essa pessoa pesaria 616 newtons. Em Marte, a pessoa pesaria 259 newtons, pois a gravidade desse planeta também é de 3,7 metros por segundo ao quadrado. Em Júpiter, ela pesaria 1.735 newtons, pois a gravidade do planeta é de 24,79 metros por segundo ao quadrado. Em Saturno,
o seu peso seria de 730 newtons, visto que a gravidade dele é de 10,44 metros por segundo ao quadrado. Em Urano, onde a gravidade é de 8,69 metros por segundo ao quadrado, ela pesaria 608 newtons. E por fim, em Netuno, ela pesaria 780 newtons, pois lá a gravidade é de 11,15 metros por segundo ao quadrado. Para fazer esse cálculo, basta pegar o valor da sua massa e multiplicar pela aceleração da gravidade do planeta que você quer. Na descrição estarão os valores da aceleração da gravidade de alguns corpos do Sistema Solar. Se você gostou do vídeo, deixe o seu gostei, por favor, e se inscreva no canal. Vamos voltar à nossa aula. Então, vocês conseguiram ver, né, que há uma diferença entre massa e peso, certo? Massa é constante e o peso vai variar de acordo com a aceleração da gravidade. Dessa forma, vamos utilizar a segunda lei de Newton nessa questão aqui. A segunda lei de Newton permite-nos fazer uma série de previsões referentes ao movimento dos corpos. Vamos supor que se deseje fazer com que um corpo de massa de 3 kg adquira a aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Qual é a força resultante que deve ser aplicada a esse corpo? Então, aqui a gente tem força resultante igual a massa vezes a aceleração. Aqui a gente vai só fazer uma multiplicação básica. A gente coloca aqui, ó, força resultante igual a massa vezes a aceleração. Força resultante, que é igual a 3 kg, ó, que é da massa, vezes 5 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração, certo? E a gente faz a multiplicação. 3 vezes 5 dá quanto? Dá 15. E como é força resultante, a gente expressa essa unidade de medida aqui, que é em Newton. Então, nesse caso aqui é 15 newtons. Agora, façam a atividade do livro didático, da página 168 e 169, as questões 7 e 10. Tire uma foto e envie para mim.